Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Renilson e hoje a gente vai dar início a mais um módulo da nossa disciplina, beleza? O módulo de polimorfismo. Isso aqui, basicamente, a gente quer utilizar várias formas de aplicar o mesmo método. Essa é a teoria mais básica do polimorfismo. Então, vamos ver um exemplo. O polimorfismo, como o próprio nome já diz, poli significa várias, enquanto que morfismo significa formas. Se a gente fizer uma conceituação dessas palavras, é como se fosse a mesma coisa, ou seja, várias formas de fazer a mesma coisa, certo? Ou seja, de usar o mesmo método quando a gente fala de programação orientada a objetos, beleza? Então, continuando, a gente vai ter um exemplozinho aqui. Suponhamos que a gente esteja programando esse robozinho aqui e existem várias formas dele se locomover, tá bom? Existe uma forma dele se locomover dando como parâmetro o sentido. Se eu der só o sentido como parâmetro para esse robozinho, ele vai se locomover e dizer sim, senhor. É uma forma dele se locomover. Mas existem outras formas também, tá? Eu estou programando ali, eu quero que existem várias formas de se locomover. A outra forma de se locomover é dando o sentido e a hora. Então, suponhamos que esse robozinho ele seja programado a partir de um determinado horário para ele se locomover. Dando o sentido e a hora, ele vai responder sim, senhor, horário definido. Então, seria uma outra forma de se locomover. Tu daria o sentido para ele. Vai para a esquerda no horário de 7h20. Seria uma opção para ti, né? Para o robozinho. E aí ele responderia sim, senhor, horário definido. Então, tá aí duas formas de se locomover desse robozinho. Mas eu quero adicionar outra. Eu quero adicionar uma terceira forma quando a gente der três parâmetros diferentes. A gente vai dar o sentido, a hora e a velocidade. Então, a gente também consegue controlar a velocidade do nosso robozinho, informando para ele se ele vai querer rápido, lento, devagar, e o horário que ele vai fazer aquele determinado movimento. Se eu der essas três informações para o meu robô, ele vai responder dizendo sim, senhor, horário definido, velocidade salva. Beleza? Então, aqui eu coloquei um exemplo de que, de fato, existem várias formas de realizar o mesmo método, certo? Continuando, então, se a gente fosse colocar essa programação dentro de uma classe, ela ficaria dessa forma. A gente tem a classe robô e teria o método locomover, que receberia como parâmetro o sentido, né? E aí seria uma string, seria direita, esquerda, frente, trás, algum sentido ele iria. E aí ele responderia, né? Print alien, sim, senhor. Se fosse duas informações, seria dessa forma, né? E aí ele daria dois prints, sim, senhor, e horário definido. E aqui eu defini o tipo de dado hora como inteiro, tá bom? Mas poderia ser double também, ou até mesmo do tipo date. E aí, nesse caso, ele conseguiria guardar também informações de hora, tá bom? Continuando, então, a gente tem aqui, ó, três informações. Sentido, hora e velocidade. A velocidade eu coloquei aqui como do tipo de dado double, tá? O que pode ser 1,5, 2,5, 3,45 de velocidade, dependendo aí da tua programação. Então, nesse caso, ele printaria três informações, né? Sim, senhor, horário definido, velocidade salvo. Então, essa aqui seria a minha classe robô com os três métodos que eu utilizei, beleza? E aí, ficaria assim, como no diagrama de classe, certo? Continuando, então, a gente pode perceber aqui que o nosso programa ele não se confunde mesmo contendo o mesmo nome locomover do método, né? Justamente por quê? Porque a assinatura do método muda e aí ele consegue reconhecer qual que é o tipo de método que eu estou chamando. O que significa, então, dizer assinatura do método? A assinatura do método refere-se a três características diferentes. O nome do método, quantidade de parâmetros, o tipo de dado dos parâmetros. E tem mais uma também, que é o seguinte. Quando essas informações estiver na mesma classe e em assinaturas diferentes, aí nesse caso eu chamo de polimorfismo de sobrecarga. Então, beleza, a gente já conhece as três características que diz respeito à assinatura do método. Se essa assinatura estiver na mesma classe, olha só,
ela de fato está na mesma classe, na classe robô. Então, tu tem 3 assinaturas diferentes, tá? Essa assinatura aqui é diferente dessa daqui, que é diferente dessa daqui. Porém, eles estão na mesma classe, na classe robô. E, portanto, eu digo que ele é um polimorfismo de sobrecarga. Beleza? Mas por que eles têm a mesma assinatura? Olha, o nome do método é o mesmo. Beleza. A quantidade de parâmetros é o mesmo? Não. Essa aqui eu tenho um parâmetro, enquanto que essa daqui tem 2 parâmetros e essa daqui tem 3 parâmetros. Por conta dessa característica, ele tem assinaturas diferentes. Ah, professor, mas ele também tem o mesmo tipo de dados dos parâmetros, ó, que tem string, que tem string, que tem string. Porém, não tem a quantidade de parâmetros iguais. Portanto, eles têm assinaturas diferentes e estão numa mesma classe. Nesse caso, polimorfismo de sobrecarga. Mas não existe só esse tipo de polimorfismo, existe um outro também. Vejamos um exemplo. Aqui a gente tem a classe robô e a classe foguete. Esse robô aqui ele pode dançar e esse foguete ele pode ejetar paraquedas. Mas existe outra possibilidade. Ele pode se locomover e pode mandar sinal. Então, ambos os objetos podem realizar essas duas características, né? Esses dois métodos. O robô ele pode se locomover e o robô também pode mandar sinal, assim como o foguete também pode fazer a mesma coisa. Usando, então, a teoria que a gente viu lá em classes abstratas, eu vou dizer, então, que essa classe máquina é a classe mãe, enquanto que essa aqui é a classe filha. Beleza? Se a gente for, então, colocar como seria a nossa classe robô, ela seria dessa forma. Olha que massa. A função locomover do robô seria andando. Então, o nosso robô ele se locomove andando, logicamente. Já para mandar sinal, ele manda sinal falando, né? Se comunicando com a gente. Agora, o nosso foguetezinho, ele é um pouquinho diferente, né, pessoal? Se a gente observar, então, o método locomover, ele vai se locomover voando, logicamente. O nosso robozinho, não, ele se locomove andando, enquanto que o nosso foguete se locomove voando. Já para mandar sinal, ele vai mandar sinal através de um código binário. Pode ser que ele esteja no espaço, na Lua, em algum lugar. Mas ele vai mandar esse sinal não de forma falando, já que ele não tem essa característica, mas sim a partir de um sinal binário, né? De um código binário, de algum código criptografado. Beleza, então, pessoal. Está aqui o nosso diagrama de classe, onde a gente vai construir isso aqui. Certo? E aí, dessa forma, a gente percebe que a gente também utilizou o mesmo método, né? O método locomover e o método mandar sinal. Em classes diferentes. E aqui vocês percebem que ele tem assinaturas iguais, né? Então, olha só. Se eu tiver métodos em classes diferentes e tiver uma mesma assinatura, o nome desse método é o mesmo, a quantidade de parâmetros desse método é 0 e o tipo de dado dele também é 0, já que não tem nenhum parâmetro. De ambos os métodos, tem assinaturas iguais. Portanto, ele é um polimorfismo de sobreposição. Beleza? Então, basicamente, aqui a gente aprendeu o conceito de polimorfismo. A gente viu que existem 2 tipos de polimorfismo. Os polimorfismos de sobrecarga e o polimorfismo de sobreposição. Beleza, pessoal? Então,